Bem-vindos à Faith Fellowship, Ministério de Língua Portuguesa. Amen. Quantos estão preparados para ouvir a palavra do Senhor hoje? Eu tenho a plena convicção que Deus tem me dado uma mensagem para poder ministrar, especialmente a congregação de língua portuguesa. Eu sim sei que Deus tem nos levado à compreensão de algumas revelações e a importância de nos autoanalisar, autoanálise, ou seja, a habilidade que temos de fazermos perguntas para nós mesmos. E eu sempre falo e repetitivamente repito, que muitas das vezes nós estamos fazendo perguntas para pessoas erradas, e esperando respostas corretas. Eu repito, muitas das vezes nós estamos fazendo perguntas para pessoas erradas e esperando respostas corretas. Quantos aqui já fizeram perguntas para pessoas erradas e não tiveram a resposta correta? E depois de um tempo você acaba descobrindo que aquela resposta talvez te ajudou durante um tempo, mas você descobriu em um futuro breve que não era bem a resposta que te levaria a cumprir com seu destino final. Amém? Vocês creem nisso? Amados, deixa eu dizer uma coisa. Existe muita anestesia hoje no meio dos cristãos. Como eu disse na última vez que eu preguei para vocês, muitas pessoas estão buscando pelas teias de aranha, ao invés de buscar pela aranha e aniquilar o problema. Muitas pessoas investem tempo, investem dias limpando as teias de aranha em casa, e quando elas terminam de limpar as teias de aranha em casa, elas olham e falam: que grande trabalho eu fiz. Mas na verdade não passa de uma anestesia, de um tempo na qual a aranha vai começar em outra parte, fazer outras teias de aranha. É por isso que é muito importante nós fazermos perguntas para nós mesmos, para descobrirmos aonde é que está a aranha. Você já se perguntou na sua casa, por exemplo, quando você perde alguma coisa, e você se pergunta: onde é que eu coloquei isso? Aonde é que está esse objeto que eu acabei de tê-lo uma semana atrás, ou um dia atrás? Você vê, não adianta você buscar resposta com o vizinho, ele não estava na sua casa. Não adianta você buscar a resposta com a sua tia que não vive contigo. E isso acontece muitas das vezes na nossa vida espiritual. Isso acontece muitas das vezes no nosso dia a dia. Situações que acontecem conosco, situações que nós nos colocamos e depois queremos fazer perguntas o porquê que estamos naquela situação para pessoas que não têm nada a ver com o assunto. E por mais que a intenção da outra pessoa é a melhor intenção possível, talvez a resposta não seja. Amen? Não é porque uma pessoa quer te ajudar, ele tem a habilidade de te ajudar. Muitas pessoas possuem boas intenções, mas não significa que é a cura efetiva para aquilo que você está procurando. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então hoje a minha mensagem vai estar completamente concentrada em autoanálise. O que é uma autoanálise? É quando você faz perguntas para você mesmo. Onde estou? Quem eu sou? Para onde eu estou indo? Por que eu estou indo para onde eu estou indo? O que eu quero? Por que eu quero? Por que eu não estou alcançando isto? Será que é culpa de outros? Será que sou eu? Você vê, perguntas de autoanálise não ajudam a outros, ajuda você. E você não pode esperar que outras pessoas respondam perguntas que é para você responder para você mesmo. O único beneficiado dentro dessa estratégia de fazer perguntas para você mesmo é você mesmo. Você quer encontrar respostas para a sua vida? Começa a fazer perguntas para você. O grande problema na qual muitos cristãos hoje em dia e outras pessoas que ainda não estão no nosso meio, o grande problema, a grande crítica que existe hoje em dia da falta de respostas no mundo inteiro é porque pessoas não estão fazendo perguntas para elas mesmas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo onde eu estou querendo levar vocês? Então pergunta de autoanálise: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu venho na igreja? O que eu quero da minha vida?
Por que eu quero essa profissão? Que profissão eu quero? E o porquê que eu quero? Definir coisas na nossa vida, meus amados, ajudará que você se transforme em um instrumento de definição para outros. Se você não tem a habilidade de definir coisas na sua vida, como é que você quer pregar definição para outros? Você vê a mesma coisa de você querer evangelizar antes de ser evangelizado. E muitas das vezes nós temos que nos evangelizar. Você vê, muitas pessoas falam até mesmo o nome de Jesus, mas não sabem o que o nome de Jesus significa. Não sabem qual o poder que há no nome de Jesus. Muitos utilizam o nome de Jesus como se fosse um amuleto que você compra na esquina. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É necessário fazer perguntas quando nós utilizamos o nome de Jesus e os resultados não estão vindo. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas necessitam se prostrar à autoridade que é no nome de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, a palavra de Deus também diz, a Bíblia diz, que Jesus, mencionando e conversando com seus discípulos, ele se refere da seguinte forma, ele menciona a seguinte frase, ele fala assim: tudo que eu faço porque o meu Pai manda eu fazer. Ou, tudo que eu faço porque o meu Pai está de acordo. Então você não pode utilizar o nome de Jesus e pensar que tem autoridade quando você está fazendo algo que Deus não quer. Vocês estão me acompanhando? Muitas pessoas utilizam o nome de Jesus. Em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus esse projeto vai prosperar. Você já perguntou se o Pai quer que aquele projeto vá para frente? Você já perguntou se o Pai quer que você esteja nesse projeto? Porque não adianta você utilizar o nome do filho dele, se Deus não está de acordo com o projeto. O nome de Jesus tem poder? Tem poder. Tem poder, mas ele está completamente alinhado à vontade do Pai. Pastor, e como é que eu faço para poder descobrir a palavra do Pai? 66 livros tem ali. 66 livros de Gênesis a Apocalipse. Deus se revelando, através dos tempos bíblicos, a vontade dele, o prazer dele. É por isso que muitas das vezes nós estamos fazendo perguntas para pessoas erradas e não encontrando respostas corretas. Por quê? Porque nós estamos fazendo tantas coisas, e tantas coisas, e tantas coisas, mas muitas das vezes não fazendo o que Deus quer. Você vê, o grande sentimento, meus amados, já não vamos ler a escritura, mas eu preciso falar isso aqui. E hoje eu vou conversar com vocês como se vocês estivessem na sala da minha casa. Amém? Glória a Deus por isso. E você sabe quando você chama uma pessoa para a sala, é porque você tem liberdade de falar algumas coisas a mais, sim ou não? Amém? Será que tem como você pegar o cinto de segurança e colocar aí agora? Porque nós vamos decolar aqui o negócio. Vocês estão entendendo? A liberdade que eu quero ter com vocês, poder conversar. Tem muitas situações, meus amados, que acontecem nas nossas vidas, e que nós pedimos para Deus suportá-las, mas não é a vontade de Deus. Tem muita coisa acontecendo na nossa vida e nós culpamos a outros, quando na verdade nós temos que analisar nós mesmos. Você sabe que existia um homem que ele queria mudar o mundo. Ele tinha um plano bem audacioso. Ele queria mudar o mundo. E quantos aqui não têm a habilidade e não têm o desejo de mudar o mundo? Talvez o mundo que você vive, mas vamos falar geograficamente. Assim como Jesus chamou Saulo e transforma o nome de Saulo para Paulo, e Paulo mais ou menos pergunta para Jesus: o que nós vamos fazer? Ele fala assim: nós vamos mudar o mundo. Nós vamos mudar o mundo, mas primeiro eu preciso mudar você. Autoanálise. Mas primeiro eu preciso mudar você. Vamos mudar o mundo, me acompanha nessa jornada, mas primeiro eu vou mudar teu nome. Nem o teu nome você vai ter mais. Para mudar um mundo, muitas das vezes, você tem que mudar até mesmo quem você é. É por isso que Deus nos faz uma nova criatura. Já nós vamos entrar na escritura. Mas o grande problema hoje em dia é que o defeito sempre está na vida dos outros. O problema hoje em dia é que sempre é os outros que estão errados. É eles que não estão pensando bem do jeito que a gente pensa. É eles que não estão de acordo com a gente. Perguntas de autoanálise te ajudam a te colocar numa posição exata e correta, até mesmo numa posição de disciplina, de identificar na sua vida coisas que você precisa mudar. Esse homem queria mudar o mundo.
E passou um tempo determinado e ele não alcançou o objetivo dele. Então ele muda a estratégia e fala assim: sabe de uma coisa? Eu não pude conquistar o mundo, mas eu vou tentar conquistar o meu país. O meu país. Quantos aqui sabem que de conquistar o mundo para poder conquistar o país é uma grande mudança? Sim ou não? Não é que ele foi descendo o patamar da ousadia dele. Ele simplesmente viu que coisas não estavam funcionando. E passou um tempo determinado e ele não conseguiu mudar também. Ele não conseguiu mudar também a cidade. Então ele pensou, sabe de uma coisa? Então eu vou começar pela minha família. Eu vou começar a mudar a minha família. O jeito que a minha esposa pensa, o jeito que a minha mãe pensa, o jeito que o meu pai pensa, o jeito que os meus filhos pensam. Eu vou mudar a minha família. Porque mudando a minha família, talvez eu mude meu bairro. Right? E mudando meu bairro, talvez eu mudo a minha cidade. E mudando a minha cidade, talvez eu mudo o meu estado. E mudando o estado, talvez eu mudo o país. E mudando o país, talvez eu mudo o mundo inteiro. Não sabemos, mas deixa eu começar pela minha família. E ele viu que não funcionou também não. A sogra não escutava ele. A mãe não estava muito confortável com essa ideia dele falar para ela o que ela tinha que fazer ou não. Não, sua mentalidade está errada, isso aqui você está fazendo errado. O negócio não estava indo muito bem. Quantos aqui sabem que quando você quer trazer alguma mudança para sua família, o negócio às vezes pega? Amen. Vocês estão comigo? Se você é testemunho disso, levanta a mão. Tem gente que não levanta a mão para nada. That's fine. E ele viu que o negócio não funcionou. E ele estava no leito de morte dele. E ele pensou com ele: eu tentei mudar o mundo e não funcionou. Tentei mudar meu país, não funcionou. Meu estado não funcionou. Minha cidade não funcionou. Minha família não funcionou. E eu hoje acabei de entender que se eu tivesse mudado a mim primeiro, se eu tivesse mudado a mim primeiro, talvez eu conseguiria cumprir com tudo aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Você vê, muitas das vezes o problema não é o outro, é você. E aqui nós vamos entrar. Vocês estão se sentindo bem hoje? Você sabe que nós pregamos graça, nós pregamos amor e pregamos prosperidade. Glória a Deus por isso. Nós temos acesso a todas as bênçãos através de Jesus, as bênçãos de Abraão. Tudo aquilo em Deuteronômio 28 é para você, as bênçãos. As maldições Jesus já cravou na cruz. Gálatas 3, capítulo 13. Porque Cristo nos livrou da maldição da lei. Porque Ele foi pendurado no madeiro. Amém? Nós cremos em tudo isso, mas nós temos também que compreender a nossa disciplina. Nós temos que compreender que Deus tem prazer no processo da nossa transformação. É por isso que o apóstolo Paulo fala: buscai sempre a renovação da vossa mente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem muita gente passando de luta em luta, em luta em luta, e sempre o problema é os outros. Alguma coisa está errada, campeão. Se você foi casado uma vez, agora casou de novo, agora se divorciou, agora vai casar, alguma coisa está errada aí. Talvez quem tenha que mudar é você. Se você está num emprego, aí de repente agora você saiu do emprego, agora está no outro emprego. Ah, aquele emprego também não está bom não. Aí vai para outro emprego. O que está errado aí? O emprego está errado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Filhos do Senhor, é necessário que nós venhamos a nos autoanalisar cada mês, cada dia, cada segundo, para saber se a motivação do nosso coração não tem mudado. Tudo no reino de Deus é sobre motivação. A palavra de Deus diz que Ele rejeita ao orgulhoso, mas ao humilde Ele derrama graça. Ele favorece. A palavra de Deus diz isso, não sou eu. E nós temos, às vezes, ou sempre, uma grande facilidade de deixar o orgulho bater no nosso coração. Principalmente quando nós somos exaltados em alguma posição. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Exemplo, por exemplo, é a minha classe de líderes, pastores. Muitas das vezes nós não gostamos de reconhecer que estamos errados. Quando ensinamos alguma coisa completamente fora de linha, e depois de 3 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, ou até mesmo depois de 10 anos, a gente descobre que tudo que a gente estava ensinando é errado. E agora para chegar diante da igreja e falar assim: gente, eu ensinei para vocês tudo errado até hoje, mas eu quero me consertar. E a dificuldade que é para alguns pastores fazerem isso. E por que não? E por que não? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Todos nós necessitamos acertar algo na nossa vida. Ninguém tem tudo 100%.
Glória a Deus por Jesus, glória a Deus pelo perdão de Jesus, glória a Deus pela graça do Senhor Jesus e as misericórdias do Senhor, que dura para sempre. Mas é necessário que nós venhamos a nos autodisciplinar, colocar disciplina, colocar ordem na nossa vida. Meu amado, em nome de Jesus, e principalmente você, ministro que está me escutando do Senhor, preste atenção em algo. Se você não tem a habilidade de trazer ordem para a sua vida, você está desqualificado para levar ordem para a vida dos outros. Se você não tem a habilidade de se submeter a alguém, ser submisso a alguém, em honrar esse alguém, você está desqualificado para ter pessoas abaixo de você, se submetendo a você, porque você é um perigo e uma grande facilidade de se tornar um ditador. É necessário nós compreendermos que todos nós estamos em um processo de construção. Todos nós estamos em um processo de construção. E é por essa razão que também nós estamos na igreja. Estamos na igreja para experimentar a glória de Deus. Estamos na igreja para experimentar a presença maravilhosa e doce do Espírito Santo. Aleluia! Você também pode experimentar isso na sua casa. Você também pode experimentar isso no teu carro. Necessariamente você não está atado à igreja para experimentar. Mas quando nós viemos à igreja, nós nos apresentamos como um sacrifício vivo ao Senhor. Amém? Mas também é para nós recebermos instruções, nos enchermos da palavra de Deus, da transformação, para que a luz lá fora possa ter efeito. Tem muita gente que foi chamado para ser luz, mas não está sendo luz. Meu amado, o pecado é doce, mas Deus te chamou para ser sal. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus te chamou para ser sal da terra. É muito importante que nós venhamos a nos autodisciplinar, entender e trazer perguntas para a nossa vida. Por que Deus me chamou? Para que Deus me chamou? Perguntas, por que eu sinto da maneira que eu sinto? O que esse fogo está ardendo na minha vida? Eu preciso trazer definições. Eu preciso caminhar em uma vida definida. Uma vida definida. Porque gente confusa confunde a muitos. Gente chata enxatece a muitos. Gente cansada cansa a muitos. É necessário que nós venhamos, como luz, sermos instrumento de definição. Instrumentos de capacitação, instrumentos de crença para outras pessoas. As pessoas necessitam olhar para nós e ver a habilidade que temos de responder e não de perguntar. Se alguma pergunta tem que ser feita para você mesmo. Amém? O mundo lá fora está em busca de resposta. Você é a resposta. Você pode levantar a mão para o céu e falar assim: eu sou a resposta, porque Jesus é a resposta. E eu sou um pequeno Cristo. Mas a verdade é essa: será que verdadeiramente nós temos o conhecimento da palavra e as respostas primeiro para nós, para que assim nós possamos sermos mais efetivos na vida de outras pessoas? Agora nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Na medida que a gente estuda, a gente prega também, amém? Vocês estão comigo? Então, o que eu estou falando aqui com vocês é sobre autoanálise, ok? E o tema da minha mensagem é o viajante. Fala, o viajante. Fala mais forte, fala, o viajante. Agora vamos falar mais uma vez, mas como igreja, ok? 1, 2, 3, o viajante. Mas nós estamos falando sobre autoanálise. O que é uma análise? Quando você busca a definição da análise na língua portuguesa. O que é uma análise? Definição número 1. Exame minucioso de uma coisa em cada uma das suas partes. Ou seja, é um exame minucioso na qual você tem a habilidade, depois que você examina, você separa. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Você necessita de fazer exames na sua vida, para você separar quais os sentimentos que estão vindo para a sua vida que não pertencem a Deus,
e que te faz, muitas das vezes, a tomar decisões que não são decisões de Deus. É necessário você aprender a definir, a analisar, porque nós não caminhamos por sentimento, nós não caminhamos por vista, mas nós caminhamos por fé e por fé somente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Definição número 2 sobre análise, a palavra análise, fala análise. Definição número 2, separação dos princípios componentes de um corpo ou substância. Quando você faz uma análise, você faz a separação de princípios. Quais são os princípios da palavra de Deus na minha vida? E quais são os princípios que eu desenvolvi por mim mesmo? Porque quando você desenvolve princípios para você mesmo, você está desenvolvendo também um mau hábito, que muitas das vezes se torna em adição, em vício. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Definição número 3, agora de uma forma figurada. Ok, uma forma figurada. Definição número 3, exame que se faz de uma produção intelectual, ou seja, é um exame que você faz da sua vida intelectualmente, ou seja, você pensa, você é inteligente, sim ou não? Então você faz um exame agora, da sua própria vida, ou você faz um exame de algo, ou seja, você critica ou você estuda. Quando você faz a análise, você tem que lidar com as críticas. Você tem que lidar também com a oportunidade que você está dando para você mesmo de si próprio estudar. Por que eu estou atuando dessa forma? Por que eu estou me comunicando dessa forma? Por que eu não estou conseguindo dormir? Será que eu verdadeiramente estou confiando no Senhor para algumas coisas? Porque o Espírito Santo não dorme, eu não sei se você sabe disso. E nem os anjos do Senhor, eles trabalham para você de dia e de noite. Sim ou não? Perguntas, análise, fala análise. Agora vamos falar de uma forma filosófica. Definição número 4. Vamos falar de uma forma filosófica. Amém? Vocês estão comigo? Olha só, método de exame pelo qual se sobe das consequências ou efeitos aos princípios ou causas. Sobe não, sabe. Método do exame pelo qual você conhece as consequências. Mas não só as consequências, mas também efeitos ou o princípio do que está causando aquilo. Raiz. Quando você traz a autoanálise para a sua vida, você busca raízes, você busca respostas, mas para você buscar respostas, é necessário você ir na raiz. Tem muita gente combatendo o fruto ao invés de combater a raiz. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem muita gente combatendo o fruto ao invés de combater a raiz. Você vê, o pecado de Adão e Eva não foi a desobediência. Desobediência não é pecado. Desobediência é o resultado de um pecado. Qual foi o pecado? Ele foi desobediente a quê? É aí onde você descobre a raiz. E aí onde você combate. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou pregar com o seu amém ou seu amém. Você tá, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu fico surpreendido em ver a beleza das obras de transformação que Deus executa em nossas vidas. Me surpreende. Em Ele nos observar e ver que é um grande trabalho. Mas Ele mesmo assim está ali, dia após dia, no processo. Você vê que não é um movimento, é um processo. Tem muita gente que vive de movimento. Eles não vivem de processo. Às vezes Jesus está na vida deles, ensinando eles de passo a passo, ou seja, de caminhar em fé em fé, e de glória em glória, mas eles só estão observando o movimento. Quer um exemplo disso rapidamente? Aquela água quando balançava, quando o anjo descia, ele sacudia as águas, e o primeiro que entrava naquelas águas era curado, sim ou não? Está todo mundo olhando a água, enquanto Jesus está perguntando aqui, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? O que está acontecendo? Não, é porque sempre quando, na minha condição, você está vendo aqui, Senhor, minha condição, sempre quando vem um anjo e balança a água, e sempre um pula na minha frente, ou seja, você está focado no movimento, ao invés de focar no processo. Você está
focado no movimento que às vezes beneficia se beneficia, do que no processo. Muita igreja está atada ao movimento, ao invés do processo da educação, ao processo da maturidade. Existem igrejas hoje em dia que só fazem movimento. Convida 3, 4 cantores por mês, convida 2, 3 pregadores por mês, e aí enche aquela igreja, 1.000, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, mas segunda-feira vem aí. E todo mundo volta para suas próprias igrejas. E aí, meu querido, a água veio e curou um só, enquanto Jesus quer trazer benefício para todo o povo. Ao invés de a gente se concentrar no movimento, por que nós não nos concentramos nas nossas igrejas em ensinarmos a palavra de Deus, que causa um movimento extraordinário e sobrenatural da mudança de vida de muitos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É por isso que nessa igreja aqui prega eu. E quando eu convidar alguém para pregar, você pode ter certeza que ele necessita pregar igual eu prego. No sabor dele. Ele joga o tempero dele. Mas ele necessita pregar a mesma coisa que eu prego. Quem prega nessa igreja aqui é David Sidemola. Right? E quem prega, se não for ele, tem que pregar a mesma coisa que ele. Porque nós cremos em processo. Nós cremos não em movimento. O movimento na igreja é importante? É, desde que ele não seja exagerado. Assim como nada na sua vida que é exagerado, é beneficial. Sim ou não? Comer um hambúrguer, ele é bom? É bom, desde que não seja exagerado. Se você comer 5 McDonald's por dia, e depois a veinha do seu coração entupir, não vem falar que Deus permitiu para te ensinar. E não adianta você orar e cancelar o colesterol que há no hambúrguer, que também não vai funcionar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, meus amados? Aleluia! Será que você pode dar um forte aplauso a Jesus aí? Vamos animar esse povo aqui. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É muito importante que nós venhamos a valorizar o processo na nossa vida. Tem muita gente mais preocupada em fazer do que ouvir. Se você não ouve bem, você não executa bem. Se você não ouve bem, você está com tanta sede de fazer, mas você não tem a informação correta em como fazer, você vai acabar se dando mal, ou não fazendo algo com a excelência que Deus espera que você faça. Não é aonde há uma oportunidade, mas sim aonde Deus quer te plantar. Não é aonde existe uma necessidade, mas sim aonde Deus mandou você estar. Porque necessidade é o que não falta por aí. Você tem que estar focado em alguma coisa. Você tem que estar focado em algum ministério. Você está entendendo? Você tem que estar submisso a um pastorado. Você tem que estar submisso a respostas na sua vida. Vocês estão comigo? Análise. Análise para vivermos uma vida saudável. Análise para sermos cristãos saudáveis. Análise até mesmo naquilo que você está pregando. Será que eu estou pregando aqui? Sabe o que você faz? Pega 2, 3 pessoas que você confia. 2, 3 pessoas que você confia. Que tem a habilidade de pegar o dedão indicador, enfiar no seu nariz e falar assim, você está fora de linha. Você confia. Você dá autoridade àquelas pessoas a fazerem isso. Assim você fala assim, olha, a partir de hoje, eu quero de 6 em 6 meses que você venha, se assenta na minha igreja, eu quero que você venha, analise a minha vida, pergunte qualquer coisa na minha vida, porque eu quero te dar autoridade. Se alguma coisa você crê que está fora de linha, por favor me corrija. Isso se chama prestação de contas. Não existe nenhum servo do Senhor, nenhum filho do Senhor que não preste contas. Você presta conta a Deus, e é necessário você prestar conta para pessoas que irão te ajudar no processo de análise. Porque às vezes você sabe que a gente perde um pouco o foco da análise. Até mesmo a gente se analisando, às vezes a gente está cego quanto às coisas que nós mesmos estamos fazendo. Então quando a gente se próprio analisa, sabe o que acontece? A gente pensa que está tudo certo. Será que eu estou pregando para alguém aqui hoje, gente? Ou será que eu só estou pregando para o pessoal do YouTube, que vai ver depois? Lá em Portugal, Luxemburgo, Angola. Tem muito angolano vendo a mensagem lá. Aleluia. Eu só estou com um pouco de receio de eu chegar lá e quando eu for pregar, não, a gente já está escutando isso por aqui. Joga uma outra nova. Amém. Análise. Análise. É maravilhoso analisarmos como temos avançado de fé em fé. E de glória em glória.
e que reconheçamos que estamos em um processo de construção. Agora presta atenção em dois elementos que eu vou falar para vocês. Um processo de construção não de natureza, mas sim de caráter. Há uma diferença entre o processo de construção natureza e o processo de construção caráter. E eu quero ajudar vocês a definirem isso muito bem. Existem muitas pessoas que são nova criatura. Elas possuem a nova criação, mas às vezes ainda atuam como velha. Mas não é que são velha. Não tem como você fazer algo novo e depois ser algo velho. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não tem como uma pessoa nascer de novo durante 5 anos, e porque cometeu alguma falha, agora ela não nasceu mais de novo. Ela ainda é velha criatura. Ou você é nova criatura, ou você não é. Uma vez que você é nova criatura, significa que você tem uma nova natureza. Porque não tem como você ter uma nova criatura sem ter uma nova natureza. E essa natureza que nós temos, ou seja, essa nova criação que nós temos, não foi conquistada pelo nosso comportamento. Assim como, presta atenção, assim como quando você nasceu, quando você foi criado no ventre da tua mãe, não precisou de você fazer nada, foi seu pai e sua mãe que fez. Você nasceu já de graça, e muitas pessoas têm dificuldade de entender graça. O que você fez para merecer o dom da vida? Qual é o trabalho que você teve para poder nascer? Seu pai e tua mãe que teve todo o trabalho, sim ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então quando você foi criado por alguém que te formou. Por você mesmo não tem como você ser uma nova criação, uma nova criatura. Então em Jesus, nós somos uma nova criatura. Nós temos uma nova natureza, porque em Jesus, tudo aquilo que Jesus fez, nos fez ser quem somos, através da fé. Cremos que somos salvos pela graça, que somos uma nova criatura pela graça, não pelo meu comportamento. Existe muito crente por aí, que são crentes, batizados com o Espírito Santo, falam em línguas. Entenda que eu diferenciei batizado com o Espírito Santo em falar em língua. Tem muita gente que fala em língua e não é batizado com o Espírito Santo. Dorme com esse barulho. Muito importante, meus amados, que nós venhamos a entender que a nossa nova natureza e a nossa nova criação não é baseada no seu comportamento. Nós nos comportamos conforme cristãos porque amamos ao nosso Senhor, porque queremos sermos imitadores de Jesus. Nós nos comportamos porque Ele não só nos salvou pela graça, mas também nos salvou para boas obras. Nós refletimos a luz de Cristo. Amém. Mas às vezes falhamos, sim ou não? Será que agora você pode falar um amém? Às vezes falhamos. E às vezes falhamos falhas que é como falhas de uma velha criatura. Às vezes falamos coisas como de uma velha criatura. Pessoas, por exemplo, que não vigiam a confissão. Eu nunca vou cumprir com isso na minha vida. Eu nunca vou ser ninguém. Isso nunca vai funcionar na minha vida. Porque eu sou... Isso é tudo coisa de velha criação. Pessoas que antes, dentro da velha natureza, não tinham a esperança que hoje nós temos. É por isso que é importante você alinhar o que você crê com o que você confessa. É muito importante você alinhar seu coração com a sua mente. É por isso que mente significa análise. Você tem que se analisar. Você tem que refletir. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Realmente vocês estão entendendo? Então quando eu estou falando natureza, agora eu quero ir na Bíblia. Abra a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Rapidamente, eu quero levar vocês agora em uma jornada de diversas escrituras bíblicas. E eu quero lançar algumas escrituras bíblicas, que essas escrituras irão te ajudar a compreender que a nossa natureza não tem nada a ver pelo processo de construção. Ela já foi construída, ela já foi estabelecida, ela não está sendo construída. A nossa natureza não, right? Agora, como atuamos e como nos comportamos, que está atada ao caráter, está atada à persona, a pessoa. Essa sim está passando pelo processo de transformação, que é o que o apóstolo Paulo fala sobre a renovação de mente.
É por isso que você não pode julgar a salvação de uma pessoa. Ponto número 1, você não foi chamado para julgar a salvação de ninguém. Se a pessoa é salva ou não, se ela está no céu ou no inferno, você foi chamado a pregar o Evangelho. Você foi chamado a pregar o Evangelho. O Evangelho é boas novas de salvação. Você foi chamado a dar boas novas. Você não foi chamado a estabelecer julgamento quanto à salvação de uma pessoa ou não. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Glória a Jesus. Agora veja bem. 2 Coríntios 5,17, olha só. Assim que, se alguém está em quem? Não está falando se alguém está em si mesmo. Não está falando se alguém depende de si mesmo, do comportamento de si mesmo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não tem como você ser uma nova criatura se você não estiver em Cristo. Não tem como. É necessário que você esteja em Cristo. Porque em Cristo é que nós temos uma nova identidade. Jesus, homem, é o que conquistou a autoridade. É aquele que venceu a morte. É aquele que pegou a chave do inferno. Teve vitória sobre a morte e o pecado. É aquele que recuperou a autoridade que uma vez foi perdida por Adão e Eva. Jesus, o homem, é o que resgata. Agora Cristo, o ressuscitado, Cristo Jesus, é o que toda essa vitória que Jesus teve, toda essa vitória agora é o Cristo, que é a mesma pessoa, mas porém colocada nessa síntese. Agora Cristo é o que te traz identidade. Você é rei, sacerdote, santo, justo, por causa da ressurreição desse Cristo. Você tem autoridade e poder, porque o homem Jesus te deu, recuperou e colocou nas suas mãos. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Claramente. Então está aqui, olha. Assim que, se alguém está em Cristo, não no pastor, não na denominação, não firmado em doutrina nenhuma por aí, que está em Cristo, cristocêntrico, o centro da vida dele é Cristo. Tudo aquilo que Cristo ensinou, tudo aquilo que Cristo pensa, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Agora olha só que interessante, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando a palavra de Deus está falando, eis que tudo se fez novo, está falando de natureza, não está falando de comportamento. Agora, a sua nova natureza impactará o seu comportamento, porque o Espírito que antes não vivia dentro de você, agora vive. E quando onde o Espírito de Deus está, aí há o quê? Liberdade de instrução, liberdade de ensinamento, liberdade para que você possa ver luz, instrução. O Espírito, a espada do Espírito, a espada do Espírito que penetra, é como uma espada de 2 gumes, a espada que penetra até a intimidade sua, trazendo uma análise daquilo que é bom e daquilo que não é bom. Com um lado da espada, deposita a palavra. Com o outro lado da espada, suga toda a informação que não pertence a ele. Porque você não pode encher algo que já está cheio. Você precisa encher, mas ao mesmo tempo esvaziar. Amém? Amém? É por isso que importa que eu diminua, para que Cristo cresça. Amém? Importa que eu morra, para que Ele viva. Estão comigo aqui? Então, quando nós falamos aqui, em nome de Jesus, meus amados, entenda isso. Eis que tudo se fez novo, está falando por ordem de natureza. Aqueles que estão em Cristo você foi feito novo. Agora Ele te ajuda no processo. Agora uma outra escritura bíblica, 2 Coríntios 5, 21, aí. Um versículo ainda para frente aí, ó. 21, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Então você pode ver que tudo foi firmado nele. Uma nova natureza incorruptível só pode existir através de alguém que nunca se corrompeu. Estão entendendo? Que nunca se corrompeu. E o nome dele é Jesus. Fala comigo, Jesus. Agora ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, a nossa justiça não está firmada no que fazemos. A nossa justiça está firmada naquilo que Jesus fez. Aquele que não cometeu pecado. Quantos aqui cometem pecado? Levanta a mão. Eu cometo pecado, mas não sou um pecador. Essa é a grande diferença.
eu cometo pecado, mas eu não sou pecador. Explica isso direito, pastor. Eu explico para você. Não tem como você ter uma nova criação, não tem como você ser uma nova ter uma nova natureza, ser uma nova criatura. Se você é uma nova criatura, agora o Senhor denominou essa criatura a identidade. Ou seja, toda criação que nasce é necessário um nome. É necessário uma identidade. Então quando você nasce de novo, você nasce em Cristo, você nasce. Em Cristo você nasce. Então quando você nasce, em Cristo você nasce, significa que agora Ele te chama santo, justo, sacerdote, rei, embaixador. Então quando você nasce de novo, agora essa é a sua identidade, você escolhe. Não tem como você ser santo e pecador ao mesmo tempo, porque santo não peca. Olha, como é que é isso então, pastor? Eu sou um santo, mas eu peco. Mas em Cristo você foi feito justiça. Quando você peca, o sangue de Jesus é por você de uma certa forma. É como se você nunca tivesse pecado. É como o antivírus de um computador. Quando você entra em alguns websites que você não deveria entrar, e de repente entra um vírus, automaticamente aquele computador já possui um antivírus que extermina aquele vírus, como se ele nunca tivesse entrado antes. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Essa é a sua nova natureza. Portanto, pare de ficar lutando contra o pecado. Sim, pecamos, mas nós temos um advogado que está sentado ao lado de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Está na hora de nós pararmos de ficar chutando cachorro morto. Pecado é cachorro morto. A palavra de Deus fala que quando João Batista viu Jesus caminhando, ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira, que remove o pecado do mundo. Quando ele fala remove e tira o pecado do mundo, ele está falando que ele neutraliza as forças do pecado sobre a vida daquele que está em Cristo Jesus. Uma nova identidade, uma nova natureza. Quando eu falo no processo da transformação, eu estou falando da transformação do seu caráter. Não estou falando natureza. Tudo já está resolvido. Quando Jesus na cruz do Calvário falou assim: está consumado. Amados, nós temos que aceitar essa palavra de Jesus. Quando Ele falou que está consumado, é porque está consumado. A palavra de Deus fala em Romanos 5 versículo 6. Abre em Romanos 5, versículo 6. Amados, eu quero que essa mensagem entre no coração de vocês, e que penetre, que vocês possam ser, sabe o que? Transmissores dessa mensagem. Transmissores dessa mensagem. Analisa primeiro para você. Analisa essa informação. Analisa. Come ela e alimenta outros. Come e alimenta outros. Romanos 5. 6 diz assim: porque Cristo, olha só que interessante, toda a nossa identidade está firmada em Cristo, the Christ, Cristo, porque Cristo, estando, oh God, entenda aqui meu querido, estando nós ainda fracos, no original, no grego, fala assim, estando nós ainda enfermos, estando nós ainda enfermos, fracos aí no original, está falando enfermos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Pode alguém morrer pelo um sano? Não. Agora você imagina alguém morrer por um enfermo. Esse aí já está com o pé na cova, para que eu vou morrer por ele? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós ainda estávamos fracos, enfermos no original. E essa enfermidade estava em nós por causa do pecado. E Ele veio e Ele morreu na cruz do Calvário para poder, através das suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele olhou para nós ainda fracos. Ele não olhou para a igreja. Ele não olhou para uma pessoa que estava ainda fraco, enfermo, e mesmo assim Ele deu a vida. E mesmo assim, Ele viu o valor. Quando você é amassado pela vida, quando você é amassado por causa das críticas, porque você foi um divorciado, ou você está passando por divórcio, ou qualquer momento de desgraça que aconteceu na sua vida, as pessoas te valorizam mediante aquilo que você está passando. Mas Deus não.
podem te amassar, podem te pisar, fazer o que for. Ele olhou para todos nós, ele olhou de alto a baixo, e não viu o justo sequer, não tem importância. Eu sou o justo, que vou descer e vou morrer por eles, porque para mim eles possuem um valor, não de ouro e não de prata, mas um valor na qual faz com que eu dê o principal de toda a eternidade e de toda a criação, que é a minha existência. Eu vou lá, como homem, vou morrer, mas eu tenho certeza que ao terceiro dia o meu Pai vai me ressuscitar. E juntamente com a minha ressurreição, todos esses que antes não teriam valor, vão ressuscitar comigo. Até a gravata pulou para fora. As pessoas te valorizam pela forma que você se apresenta. Às vezes pelo carro que você anda, pelo degree na universidade que você tem. Às vezes te valorizam pela sua cor. Vergonha para eles. Mas Deus te olha, e não importa, no lamaçal do pecado, Ele nos resgatou e firmou nossos pés sobre a rocha da nossa salvação. Isso é nova natureza. Isso é nova natureza. Nós não fomos comprados por dinheiro nenhum. Washington DC não pode pagar o valor que Jesus pagou por todos nós. Amém. 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 Romanos 5:8. Estamos falando ainda de natureza. Estamos falando de natureza. Que essa natureza já passou pela transformação, que foi em Cristo. Foi em Cristo. Nós já somos nova natureza. Estamos aprendendo a como viver como uma nova natureza. Estamos aprendendo a como nós aceitamos a Jesus e levamos a vida inteira para entender a decisão que fizemos. Quando você for para casa, você vai pensando sobre isso. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Ele prova, Ele não só fala, Ele prova o amor dele para conosco. Em que Cristo, como é que Ele prova? Como é que Ele prova o amor dele? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós. Aí vem a diferença, que nós não somos mais pecadores. Está aí na Bíblia, não sou eu. Está na sua Bíblia e talvez você nunca leu dessa forma. Talvez você nunca escutou dessa forma. Porque o que não falta hoje em dia por aí são pregadores pregando legalismo para as pessoas, religiosidade para as pessoas, mantendo elas em uma mentalidade que eles são pecadores, que eles não merecem nada. Ai, que tem que jejuar. Ai, que tem para poder merecer. Você não tem que fazer nada para merecer o amor de Deus. Ele te ama do jeito que você é. Ele tem prazer na sua transformação. Você não tem que fazer nada para merecer as bênçãos de Deus. É herança sua através de Jesus Cristo, através das bênçãos de Abraão. Você não tem que fazer nada para Ele te amar mais. Você não tem que fazer nada para Ele te amar menos. Ele te ama do jeitinho que você é. Ele te recebe do jeitinho que você é. Ele não quer nem que você tenha um trabalho de se transformar a si mesmo. Deixa Ele te transformar. Porque Ele te transforma com misericórdia. Coisa que muita gente não tem. Ele não quer que nenhum pastor te transforme, porque pastor perde a paciência rapidinho. Pergunta para mim. Graças a Deus que o meu pastor não sou eu. Graças a Deus que o meu pastor é Jesus Cristo. Eu apenas tento refletir um pouco e aprender e me analisar se eu estou sendo gracioso para com a ovelha dele. Não é minha. Vocês não são ovelhas minhas. Vocês são ovelha dele. Assim como eu sou ovelha dele. Essa igreja aqui é dele. Cristo morreu por nós. Olha só, vírgula. Sendo nós ainda pecadores. Passado. Sendo nós ainda pecadores. Passado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Passado. O que passou, porque aquele que está em Cristo, nova criatura. E já as coisas velhas, pecadores, quando ainda éramos pecadores, passado. Então as coisas velhas passaram, passou, não sou mais pecador. Estão comigo? Está aqui na palavra de Deus. Agora olha o que fala Romanos 5:9, próximo versículo. Olha só o que diz aí, ó. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Seremos por ele salvos
salvos da ira. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Que ira é essa? Que ira é essa? A ira da nossa velha natureza. Seremos salvos da ira. A ira, porque pecado não perdoa ninguém, sabe disso? A única coisa que pecado e perdão têm em comum é as duas primeiras letras na língua portuguesa, P-E. O pecado não perdoa ninguém, a lei não perdoa ninguém. Você falhou, você paga. É a ira da falha em cumprir com a lei. Quantos aqui podem cumprir com todas as leis que estão no livro de Levíticos, no livro de Deuteronômio? Quantos aqui podem cumprir com todas elas? Levanta a mão. Ninguém pode. E se você cumpre 99%, mais 1% você não consegue cumprir, você corrompe toda ela. É por isso que Jesus veio e nos salvou dessa ira, em falhar com o cumprimento com a lei. Vocês estão comigo, gente? Então olha só, agora Filipenses, e aqui a gente encerra esse negócio da natureza. Eu estou falando isso tudo para que vocês entendam que a transformação da nossa natureza já aconteceu. Já aconteceu. Em Jesus. Nunca ligue o seu comportamento com a sua identidade. O seu filho muitas das vezes atua como se não fosse seu filho pelas coisas que ele fala e faz. Mas ele continua sendo filho. Você já viu, por exemplo, quantos aqui são pais? Levanta a mão. E mães. Já viu, por exemplo, seu filho chegar e falar assim: papai, eu posso ter um pouco de leite? O que você vai falar para ele? Não. No café da manhã, papai, posso ter leite? Você vai falar: não. Não. Por que ele está perguntando? É direito dele. Tudo que está na mesa, ele tem acesso. Ele tem acesso. Tem muito filho perguntando coisa para o pai que é direito dele. Mas porque eles não têm confiança, porque eles não sabem o que é direito deles, eles seguem perguntando. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Muito importante que nós venhamos a entender que somos filhos. E como filhos nós temos direitos. É por isso que a gente não pergunta para Deus: Senhor, você pode me curar? Senhor, o Senhor quer que eu seja próspero? Qual pai e mãe pode levantar a mão agora mesmo aqui para mim e falar assim para mim: pastor, eu não quero que meu filho seja próspero não. Eu quero só que ele pague as contas. Se ele pagar as contas, tiver uma casinha, 1.000, está tudo certo. Quantos aqui podem levantar a mão e falar que quer isso para o filho? Você vê, a gente tem que parar com essa hipocrisia, gente. Ah, mas o que será, será. Deus sabe, né? O que importa é que a gente está sendo satisfeito em todas as coisas. Para com isso. A gente tem um problema com esse negócio de prosperidade em igreja, porque tem muita gente pregando fora de linha. A prosperidade que nós pregamos é a prosperidade bíblica, que quando Jesus entra na sua vida, entra juntamente com Jesus esse acesso à aliança que você tem. Qual é a aliança? Busca saber qual é a aliança, busca saber quais são os benefícios da aliança, busca saber quais são os seus privilégios. Assim você vai entender a sua prosperidade. Assim você vai entender que você não precisa pedir para ser curado. Jesus, se você quer, você pode me limpar. Jesus olhou para o camarada e falou assim: eu quero, seja limpo. Eu quero, seja limpo. O desejo do coração de Deus é que nós venhamos a entender que Ele quer a nossa cura, Ele quer a nossa prosperidade. Ele não quer só a prosperidade financeira. Tem gente que tem muito dinheiro no bolso, mas está com o corpo cheio de câncer. Prosperidade não está atado a papel. Prosperidade está simplesmente coligada a tudo aquilo que Deus te deu. A única coisa agora, Ele quer que você descubra o que Ele te deu. E Ele não quer que você descubra por você mesmo. Está aqui na palavra. Busca a palavra. A sua nova natureza e o Espírito Santo que vive dentro de você vai te ajudar a encontrar respostas. Muitas pessoas não estão vivendo a plenitude daquilo que Deus tem. Muitas pessoas não estão vivendo como verdadeiramente regozijando dos privilégios de filhos, porque não conhecem as respostas, porque não buscam. Não buscam. Vocês estão comigo? Filipenses 3,15 diz assim: pois por isso todos quantos já somos perfeitos. Está vendo esse negócio, gente? É difícil demais a Bíblia às vezes, não é? Né? Já somos perfeitos. Aí você pergunta para alguns crentes religiosos, fala assim: e aí, Miguel, está caminhando na perfeição? Não, sou perfeito, perfeito é só Jesus. E eles têm tanto orgulho dessa humildade deles. Há uma linha fina entre humildade e mediocridade, sabia disso? Você é tão humilde, tão humilde, tão humilde, que passa a ser medíocre.
E há também uma linha fina entre ousadia e abuso. A pessoa é tão ousada que passa a ser abusada. É muito importante a gente se autoanalisar para a gente poder ter um balance. Deus quer que você seja humilde. Mas, por favor, não coligue a palavra humildade à posição aquisitiva. Ah, vamos lá visitar o irmãozinho. Ah, vamos lá visitar os irmãos. Onde irmãozinho? Ah, só quero te avisar, pastor, que o irmãozinho é humilde. Ele vive numa casinha. Aí já começou a citar a posição aquisitiva. Aí coliga a palavra humildade à posição aquisitiva. Você já viu, por exemplo, a pessoa, não, pastor, ele é uma pessoa simples. Aí você vai ver que a pessoa está falando que ela é uma pessoa simples, simplesmente pelo fato que a pessoa não tem um carro, que a pessoa vive numa casa pobrezinha, que a pessoa, entendeu? Aí fala que ela é simples. Faz um favor para mim, quando você visitar o Brasil. Faz um favor para mim, ok? E, por favor, eu não quero que pessoas que estão me escutando pela internet, quando eu falo essas coisas eu tenho que tomar cuidado, você sabe, né? Tem que tomar cuidado porque as pessoas te editam. E outras não querem aceitar a verdade. Porque não é só o que eu vou falar, não. É em muitas regiões do Brasil. Onde existem pessoas de baixa aquisição. Que você estaciona o seu carro lá. Vai lá no Brasil. Estaciona o seu carro em lugares assim. E vamos ver. Pode acontecer que sim. Você vai ter que levar a sua chance. Take your chance. Vamos ver se o seu carro vai continuar lá. Muitas das vezes não. Tem muita gente de baixa aquisição financeira que são simples e que são verdadeiramente humildes. Mas não me venha padronizar o negócio, falando que todos aqueles que têm baixa aquisição financeira são humildes e são simples, que não é verdade. Não é verdade. E você sabe disso. Eu não estou falando aqui que todo pobre não é humilde. Não estou falando isso. Tem muita gente de baixa aquisição financeira, que são pessoas simples, de caráter, de personalidade, de integridade e humildes. Não humildes por aquilo que eles possuem, mas humildes por aquilo que eles são. É diferente. Vamos definir bem. Como eu conheço muito rico, conheço alguns ricos, milionários, que são simples e são humildes. Como eu conheço muitos ricos que não têm um pingo de simplicidade e não têm um pingo de humildade. Gente que nem rica é, mas pisa na cabeça dos outros como se estivesse pisando em um tapete. Então, a palavra humildade significa condição do coração. É isso que é humildade. Qual é a condição do seu coração? Qual que é a motivação? O que te motiva a ação? Por que você faz o que você faz? É onde vai determinar a sua humildade. Simplicidade é a mesma coisa. Humildade não é você fazer assim, ó. Pode ser, irmão. Mas quando chega em casa, rompe a cara da mulher. Quando está na frente do pastor é uma coisa. Chega em casa é um cavalo. Sim ou não? Como tem muitas mulheres também que são mulheres de oração, fervorosas. Mas quando chega em casa, só Deus sabe. Vamos lá, gente, vamos falar a verdade comigo. Só Jesus na causa. Então não venha falar para mim que humildade e simplicidade tem a ver com a sua posição aquisitiva, não. Tem a ver com o seu coração. É quem você é. Tem a ver com o seu coração. E eu estou falando isso tudo, meus amados, para que nós venhamos a entender a nossa autoanálise. Fazer perguntas para nós. Está falando aqui, por isso todos quantos já somos perfeitos. O que está falando a perfeição aqui é da sua natureza. Você não precisa trabalhar para ser salvo. Você vê, isso soa completamente heresia para muitas pessoas que me escutam. Porque durante anos, por que não falar séculos, a igreja sempre, e vem da igreja católica também. Olha só onde eu estou entrando aqui agora. Vem da igreja católica uma mentalidade de indulgências. Que você precisa pagar isso, talvez para que o seu tataravô, ou seu vô, ou seu pai seja salvo.
Saia do purgatório, saia do sei não. Você paga isso e depois você anda de joelho essas 50 escadas, esses passos da escada, para assim você adquirir seu perdão. Toma sua carta com o seu, mas primeiro você precisa pagar. Essa mentalidade de sempre fazer algo para ser salvo vem de muito tempo. Muito tempo. E hoje nós estamos em Cristo pensando a mesma coisa, que para ser salvo eu tenho que jejuar 10 dias no mês, eu tenho que orar no mínimo 3 horas por dia, eu tenho que ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, de janeiro a dezembro, em um ano eu tenho que ler todinha. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado, se Deus mandou você jejuar, jejua. Se Deus mandou você ler a Bíblia, leia, mas não faça daquilo que é revelação pessoal para você, revelação para todo mundo. Está entendendo? A sua salvação foi concretizada e foi confiada a você por Jesus. Você não precisa trabalhar por ela. A palavra de Deus está falando que nós somos perfeitos. E quando está falando em Filipenses, que nós que já somos, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz, nós que já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Sintamos isto mesmo. Tem gente que já é perfeito, mas não se sente perfeito. Tem gente que já é salvo, mas não se sente salvo. Tem gente que é santo, mas não se sente santo. E quem diz aqui que a gente caminha por sentimento? Um dia você quer estar casado, outro dia não. Um dia você quer aquele emprego, outro dia você não quer aquele emprego. Um dia você se sente bem, outro dia você se sente mal. Um dia você quer pastorear, outro dia você não quer. Um dia você quer estudar, outro dia você não quer estudar. Um dia você quer dar enfeites, mas no outro dia você está tão cansado, difícil, você está doido para ir embora. Você já imaginou se a nossa vida não fosse feita de decisões concretizadas na fé? Como nós seríamos como folha seca de um lado e para o outro? Como nós e não seríamos pessoas sem nenhum tipo de fundamento nas nossas decisões, porque nós nos baseamos por aquilo que sentimos. Esse negócio aqui está chato. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É muito importante que nós venhamos aceitar de uma vez por todas que todo o trabalho que Jesus fez é para que nós não viéssemos a ter o trabalho. É para que nós não viéssemos a ter o trabalho. Porque Ele sabia que nós não podíamos. E por isso, como homem, Ele te representa. Por isso, como homem, Ele cumpre com a aliança dEle, juntamente com Deus. Amém. Sintamos isto mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, ou seja, se você não sente dessa forma que eu estou falando para vocês, que vocês são perfeitos, é a Bíblia está falando. Se você não se sente dessa forma, também Deus vos revelará. Se você não sente dessa forma, peça para que Deus te revele. Mas a maneira que você sente muitas das vezes não está alinhada. É necessário que você se sinta salvo. Que não é porque você comete uma falha ou outra, você está fora do reino. Não é porque você comete uma falha ou outra, Deus está nervoso contigo. Meus amados, eu vou pregar essa mensagem agora e vou pregar domingo que vem. Domingo que vem eu vou continuar ela. E eu vou compartilhar com vocês a história de Davi. O grande erro de Davi. Adultério, planejamento estratégico para poder matar a vida de alguém. Matou. E hoje, nos tempos de hoje, Davi merecia no mínimo 35 anos de cadeia. No mínimo. E como Deus fala para ele, o teu pecado já foi perdoado. Já foi perdoado. Antes mesmo de existir Jesus. O teu pecado de ti já foi trespassado. Antes mesmo de Jesus, Deus tinha essa habilidade. Um homem que foi salvo do castigo pelo qual ele cometeu, através do amor de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora uma coisa é certa. Como Deus salvou a Davi, mas começou a transformar o caráter dele. Semana que vem eu vou estar falando sobre caráter. Eu acabei de falar para vocês, todos os versículos, escrituras bíblicas, para que vocês possam estar certos de que vocês são nova criatura. Vocês são tudo aquilo que a palavra de Deus fala que vocês são. Vocês são filhos.
Vocês merecem o amor de Deus, porque Ele assim decidiu. Vocês são perfeitos. Vocês são uma nova natureza. Caminhe como? Conhecendo os seus privilégios. Deus não está nervoso contigo. Deus não está chateado contigo. Deus não está magoado contigo. Deus não está olhando para você e agora mesmo, ele acabou de errar semana passada. Não! O sangue de Jesus é por você, não é contra você. Quando nós falamos que o sangue de Jesus tem poder, há poder no sangue de Jesus, é justamente para aniquilar todo o pecado que se porventura você tenha cometido, e te dar uma nova esperança. Esse é o Jesus na qual nós aceitamos, na qual nós amamos, na qual nós servimos, na qual nós prestamos ações de graça, na qual nós nos achegamos a Ele com confiança, a esse trono de graça, Hebreus 4,16. A esse Jesus é que nós prestamos glória, honra, louvor, adoração. A esse Jesus, nosso amigo, amigo fiel, socorro bem presente no dia da tribulação. Um Jesus que não vai pesar a mão por causa das minhas falhas, mas um Jesus que entende. Um Jesus que entende quando eu falho, mas um Jesus também que me ajuda no processo de transformação, a fim de que eu não venha cometer os mesmos erros que eu cometi antes, e me leva de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça e de verdade em verdade, a fim de que não somente a minha vida em caráter possa ser transformada, mas também o nosso comportamento possa glorificar a Ele. Amém? Vocês recebem a palavra de hoje? Você coloca de pé em nome de Jesus. Cante a Jesus. Bem-vindos a Faith Fellowship, Ministério de Língua Portuguesa.